O tema da semana na coluna Giro Business, o setor de agronegócios. E para falar deste importante tema, está conosco o Roberto Rodrigues, que é o coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. A relevância do setor do agronegócio pode ser medido por diversos coeficientes. Eu diria que um dos mais importantes é a sua relevância na balança comercial brasileira, sendo o agronegócio responsável por 43% das exportações. Roberto Rodrigues, me permite chamar uma reportagem que contextualize essa situação, para que o senhor possa comentar a respeito. Há anos, o agronegócio desempenha papel fundamental na sustentação da balança comercial brasileira. No ano passado, respondeu por 43% das exportações, um superávit de cerca de 240 bilhões de reais. Apesar disso, o saldo positivo da balança comercial do agronegócio não foi suficiente para conter o déficit da balança comercial. Desde o ano 2000, foi a primeira vez que a balança comercial ficou negativa. Ao longo da história, o agronegócio tem sido o principal motor do Brasil no cenário internacional. Foi assim em 2008, ano marcado pela crise econômica mundial, quando o superávit do agronegócio encobriu um déficit de mais de 100 bilhões de reais de outros setores exportadores, o mesmo que ocorreu em 2013. Essa reportagem realmente ilustra e ela reiterou a relevância do agronegócio para a balança comercial do Brasil. Porém, dentro desse contexto, existem dois grandes desafios que eu queria que você comentasse a respeito. O primeiro deles é o fato das commodities estarem despencando em valores no mercado internacional. E um segundo, também muito importante, é a queda que vem se dando nas exportações do agronegócio. Por favor, fique à vontade, Roberto Rodrigues. Preços de commodity. De fato, o que vem acontecendo nos últimos 2 ou 3 anos é um aumento da produção mundial dos principais produtos agrícolas. Os estoques cresceram, o mercado reage, os preços caem. O que não afetou a renda agrícola desse ano, como já vimos em algumas ocasiões anteriores aqui, porque o dólar foi valorizado em relação ao real, onde que a renda foi incorporada dessa forma. Compensou esse aumento de preço interno em real, a queda do preço em dólar lá fora. Não há ainda uma clareza quanto a esse processo daí na frente. Nós estamos achando que os preços continuarão baixos nos próximos anos, de modo que vai depender a renda rural do que vai acontecer com o câmbio no ano que vem. Outro tema que você colocou, queda no volume das exportações. Não tanto nas do agronegócio. Outras commodities, como minérios, até a questão de energia, estão sofrendo mais do que a agricultura. Porque comida tem que comer, todo mundo tem que comer. Ah, mas a China vai ter um crescimento só de 7% esse ano. Mas tem 1 bilhão e 300 milhões de gente que vão precisar comer. Então, as exportações do agronegócio continuarão aquecidas. Particularmente, Sérgio, porque alguns setores estão muito preocupantes no mundo com falta de produto. Carnes. As crises anteriores, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil também, fizeram que os pecuaristas sacrificassem fêmeas. Portanto, nasce menos bezerro. Não tem mãe, não nasce bezerro. E para repor isso demora um tempão. E como consequência, os preços da carne subiram e a demanda mundial cresceu. De modo que haverá uma exportação significativa de carnes, bovina, de aves e suína. Aproveitando esse gancho da demanda mundial por alimentos, existe hoje no mundo aproximadamente 7,2 bilhões de habitantes. Existe uma perspectiva da ONU que aponta que para 2050 haverão 9 bilhões de habitantes e que para atendê-los, para conseguir servir comida para todos eles, a produção alimentar mundial deverá crescer 70%. Dentro desse contexto, qual é o papel do Brasil nesta demanda? Olha, em primeiro lugar, eu acho que falar de 2050 é meio temerário, porque tanta tecnologia vai aparecer daqui até lá, tanta mudança vai ocorrer, que qualquer número que 2050 assusta. Porém, há um estudo da FAO e da OCDE para 2020. 2020 é amanhã, estaremos todos aí em plena forma atlética e física, né? E para 2020 é preciso crescer 20% a produção de alimentos no mundo inteiro. Tá bom, 20% em 10 anos é fácil fazer. Não é, porque a Europa cresce 4%, Canadá e Estados Unidos 12%, 13%, Oceania 15%, 16%, China, Índia, Rússia, Ucrânia 25% e 6%, e o Brasil 40%. Então a tua pergunta está respondida desse jeito. A OCDE e a FAO estão dizendo o seguinte para nós: Brasil, cresça 40% em 10 anos para que o mundo cresça metade, cresça 20%. Com uma condição chave, Sérgio. Segurança alimentar
não é questão semântica, é a única garantia de paz universal. Então o Brasil tem um papel para garantir a paz no mundo. Um tema importante e que eu fico muito feliz na sua companhia, Roberto Rodrigues, de promover aqui no Giro Business. Roberto Rodrigues, que é o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e que está conosco durante toda a semana.